Amém. Mas nós vamos falar sobre ele. Diga assim: o Espírito Santo é o meu melhor amigo. E nós vamos ler aqui o versículo 17 e o 18. Aleluias. Amém? Diz assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Presta bem atenção. Quando muitas das vezes nós lemos a Bíblia, ou ouvimos alguém falar sobre a escatologia, que é as coisas concernentes aos últimos dias da igreja de Deus na terra, nós acabamos por ter como referência a volta de Jesus Cristo, as guerras, as pestes, as catástrofes, a fome, a morte, não é isso? Nós vemos a guerra da Ucrânia e nós, parece que um sensor de alerta, ele pisca, ele começa a acender dentro de nós e automaticamente a gente fala assim: está escrito que nos últimos tempos, quando estivesse próximo de Jesus voltar, isso ia acontecer, e a gente fala, isso é normal. Só que uma coisa, querido, nós passamos desapercebido, que Jesus, quando falou de guerra, ele não disse que isso seria um sinal da vinda dele. Ele disse que isso seria apenas o princípio das dores. Ele disse que isso não apontaria para o fim dos tempos. Ele disse que isso apontaria para o princípio de dores. E nesta madrugada que o Espírito Santo me visitou, eu tive que levantar e comecei a anotar as coisas aqui no bloco de nota do celular. E o Espírito Santo me fez entender que o que aponta de verdade para a vinda de Jesus, para o arrebatamento da igreja, é uma profecia que foi dita pelo profeta Joel, e que agora o apóstolo Pedro, ele está repetindo essa profecia. Veja que no versículo 17, logo no início do seu versículo, ele diz: e nos últimos dias derramarei do meu espírito. Vamos ensaiar um negócio aqui, só para a gente ter uma dinâmica. Eu vou dizer assim, ó: igreja viva, e você vai levantar os dois braços e vai dar um glória a Deus. Amém? Vamos lá, vamos ver se você entendeu. Então vamos lá: igreja viva! Glória a Deus! Igreja viva! Glória a Deus! Só para despertar quem está dormindo aí do seu lado. Então qual é a maior evidência que Jesus está às portas e que Jesus está próximo de arrebatar a igreja, a sua noiva? O profeta Joel, ele disse que nos últimos dias haveria um derramar do Espírito Santo tão grande, que nenhuma pessoa escaparia desse derramar do Espírito Santo. Lembro-me da visão que o profeta Isaías teve no seu capítulo 6. Quando ele olha para Deus, ele consegue enxergar a sua imundície, porque é assim: quanto mais perto da luz você está, mais sujeira você vê em você. Então quando Isaías ele tem a visão do trono de Deus, e Deus assentado no alto sublime trono, e ele vê ali os serafins, os querubins, ele vê aquela comitiva angelical, ele declara algo, ele fala assim: toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra
lugar está cheio da sua glória. Aí eu pergunto, será que realmente estava? Não. Ele estava tendo uma visão do futuro. Ele estava tendo a visão daquilo que o profeta Joel iria profetizar: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda, não é sobre algumas, é sobre toda a carne, sobre servo, sobre escravo, sobre livre. Todos terão acesso ao poder transformador do Espírito Santo. Aleluia. Então o maior sinal e a maior evidência que Jesus está voltando é o derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, que eu comecei a caminhar no Evangelho, eu disse que eu me converti de verdade com quantos anos? 19. Mas aos 12 anos eu conheci o Evangelho. E com 2 semanas de crente eu fui batizado com o Espírito Santo. Na época o bispo Davi estava lá. Nós éramos crianças. Mas aí com 14 anos eu me desviei. Conheci o mundo. Mas aos 19 eu tive um encontro verdadeiro com o Criador. E naquela época, eu não sei se tem alguém aqui que tem mais de 30 anos de crente. Naquela época era quase impossível alguém chegar na igreja e não ser batizado com o Espírito Santo. Porque as pessoas não queriam saber de ir para a igreja para buscar a possibilidade de ter um carro próprio, um carro zero na garagem, ou ter uma casa melhorada, ou ter um salário melhor. Elas tinham sede de Deus e queriam buscar a Deus. Elas amavam a Deus. O nosso espelho, a gente olhava para os ministros no altar e parecia que eles viviam fumegando o tempo todo, como um monte de Moisés. E a gente olhava para eles e falava: eu quero esse negócio. Eu quero ser assim. Eu vi eles falando línguas estranhas. Eu lembro, irmãos, que eu vi os irmãos falando língua estranha. Botava a mão em pessoas os demônios manifestavam, as pessoas eram curadas. E eu falei, eu com 12 anos, eu falei, eu quero esse negócio. E eu cheguei para o nosso dirigente na época, era o evangelista Fernando, que na época 17 anos ele tinha. E eu falei, como que faz para ter isso? Eu quero também. E ele falou assim: Renato, você tem que orar, você tem que buscar a Deus. E eu falei, mas eu não sei orar direito. Então ele fala, então faz o seguinte: quando você chegar na igreja, vai dando glória, glória, glória. Era assim que eles ensinavam a gente. Então era uma casa que tinha culto e ficava na mesma rua da minha casa. Então o culto era 7 horas, 6h30 eu já estava sentado no primeiro banco, que na ocasião era banco feito com o resto de obra. E eu sentava no primeiro banco, enfiava minha cara, na época eu conseguia, né, entre os meus joelhos. E eu não queria saber de quem estava ao meu lado. Eu falava, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E eu ficava, glória, 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 glória. E eu falava assim, mas como que eu vou saber que eu fui batizado com o Espírito Santo? Ele falou, quando você começar a dar glória e a sua língua enrolar, deixa o negócio fluir. Né? Algumas pessoas se identificam com isso. E eu fiquei 2 semanas, glória, aleluia. Quando eu cansava da glória, eu dava aleluia. Quando eu cansava da aleluia, eu dava glória. Até que um dia o fogo sapecou na igreja, irmãos. E eu dei um salto da cadeira e comecei a falar em línguas. Comecei a marchar, e comecei a chorar. E ao mesmo tempo eu ria. Era um gozo, era um prazer, era um negócio gostoso. Naquela época, irmãos, crente só ia para a igreja de bicicleta, não tinha carro. Mas parecia que tinha alegria, tinha prazer, que tinha gozo na alma, que tinha satisfação, sabe? Hoje Deus abençoou os crentes. Tem crente advogado, tem crente juiz, tem crente fazendo faculdade, é doutor. Deus está abençoando os crentes, colocando os crentes em todos os setores da sociedade. Só que aquilo que deveria estar acontecendo parou de acontecer, porque Deus não te colocou lá só para você ser um doutor, só para você ser uma pessoa bem sucedida. Deus te colocou lá para você influenciar. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque Ele quer te usar nesse setor. Aleluia. Aleluia. A maior evidência que Jesus está às portas é o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Quando todo
todos os seus filhos, preste atenção nisso, quando todos os seus filhos forem tão cheios do Espírito Santo, ao ponto de reproduzirem o que ele mesmo foi capaz de fazer. Jesus vai voltar, ele está às portas, mas quando todos os seus filhos forem capazes de reproduzir o que ele mesmo foi capaz de fazer, porque ele disse: aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e as farão maiores ainda. Mas isso não era apenas para os 12 apóstolos, isso não era apenas para Paulo, isso é para a igreja de Jesus reunida na terra. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Ele disse assim: qual dentre vós é o pai que se o filho lhe pedir um pão, lhe daria uma pedra, ou um peixe, lhe daria uma serpente? Se você que é mau sabe dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai Celestial, não vos dará o Espírito Santo a todos quantos lhes pedirem? Mas esse pedir não é um pedir me dá. Esse pedir não é eu preciso me dar. Nesse pedir é um desespero da alma, de insistência, ao ponto de você dizer assim: eu não consigo viver sem isso. Você consegue ficar uns 3 dias, 4 dias, 5 dias sem beber água? Você às vezes deixa de tomar o café da manhã para fazer um jejumzinho, e você já fica todo perturbado porque deu meio-dia, você não comeu nada ainda, você fica desesperado. Se a tua fome por Deus fosse igual a sua fome por comida, queridos, Guapimirim, Magé, Teresópolis, Rio de Janeiro, o Brasil estaria inundado na glória de Deus. 12 homens, vamos botar 12 não, vamos botar 120, mudaram a história do mundo, porque obedeceram o comando de Jesus. Sabe por que você está aqui hoje me ouvindo? Porque 12 homens lá atrás resolveram dar ouvido à voz de Deus e buscarem a presença do Espírito. Olha só que coisa terrível, que coisa impressionante. Como que faz então para eu ser cheio do Espírito Santo? Olha o que o Espírito Santo me mostrou na palavra dele. Que o Espírito Santo, na verdade, ele é o fruto do seu relacionamento com Jesus. O Espírito Santo, ele é o fruto do seu relacionamento com Jesus. A Bíblia diz que quando Gabriel ele vem sobre Maria, ele fala algo sobre Maria poderoso. Ele disse para ela assim: a sombra do Altíssimo te envolverá. Deus virá sobre você, e Ele terá uma intimidade tão profunda sobre você, que Ele vai colocar uma semente no seu ventre. E essa semente, desse relacionamento, dessa intimidade, vai nascer e o nome dele será Emanuel, será o Deus conosco. O que eu vejo nisso? O Espírito Santo é a semente que Jesus coloca no útero da noiva, que é a igreja, para que ela possa gerar filhos. Repete isso comigo: o Espírito Santo é a semente que Jesus coloca no útero da igreja, que é a sua noiva, para gerar filhos. Sabe por que nós temos dificuldade de gerar filhos espirituais? Porque nós não temos intimidade com Jesus. Não temos intimidade profunda, intensa. A intimidade gera uma comunhão tão profunda, queridos, que isso gera dentro de você, o Espírito Santo entra
É impossível. Você quer ver uma coisa? Os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. E houve uma ocasião em que ele pega os 12 e dá a eles uma missão. E fala para eles assim: vão de aldeia em aldeia, cidade em cidade, vão de 2 em igreja viva. Igreja viva. Vão de 2 em. E eles vão. Expulsam demônio, cura pessoas, coisas extraordinárias acontecem. Só que quando eles voltam, Godoy, por relatório de missões, Jesus pergunta: e aí, como é que foi? Ah, Jesus, a coisa foi fera. O que aconteceu? Os demônios se submetem a gente. A gente coloca a mão, o demônio sai, as pessoas são curadas. Jesus olha para eles e fala assim: não fiquem alegres por causa disso. Fiquem alegres porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida, rolado nos céus. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para eles? Vocês expulsaram o demônio, curaram enfermos, ressuscitaram morto. E quem foi que se rendeu a mim através da pregação de vocês? Aonde estão as almas? Cadê as pessoas que não vieram atrás de vocês para me conhecer, para ter intimidade comigo? Eu não dei poder para vocês só expulsar demônios. O poder dentro de vocês é para gerar filhos. Aí, que coisa profunda. João Batista diz assim, ó: eu batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com... O que João está dizendo? Olha, o relacionamento que vocês têm comigo vai fazer apenas o despertar da vida pecaminosa que vocês têm. E eu vou batizar, eu vou selar vocês. Só que vocês têm que esperar, que está vindo um aí, que vocês precisam se relacionar com ele, vocês precisam ter intimidade com ele, que através dessa intimidade vai nascer algo dentro de vocês. Ele vai enxertar o útero de vocês com o Espírito Santo e com fogo. A única forma de termos o Espírito Santo é por meio de uma intimidade profunda com Jesus. Por isso ele mesmo disse: entra no seu quarto e fecha a porta, se relacione comigo secretamente, para que a recompensa venha publicamente. Os fariseus tinham uma forma de se relacionar com Deus, mas o relacionamento deles era... eles queriam expor para todo mundo. A sua intimidade com Deus tem que ser secreta. Por que Jesus manda entrar no quarto, pastores? Porque quarto é lugar de intimidade. Sabe por que tem muita gente que não gera frutos? Porque não tem intimidade com Jesus, apenas o conhece. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você ter intimidade. Toda vez que eu estou falando lá na igreja sobre intimidade, eu cito o bispo Davi. Ele nem sabe disso, vai saber agora. Eu cito ele, porque eu tenho muitos amigos, mas apenas um amigo que tem uma intimidade comigo de forma que nós temos, é eu e ele. E eu cito a seguinte coisa lá, eu sempre falo isso, eu falei sobre isso ontem na igreja. Falei, nossa intimidade é tão profunda que eu chego na casa dele, abro a geladeira dele, pego uma água, pego um refrigerante, pego um suco, e ele não fica bravo comigo. Na verdade, se eu não fizer, ele fica chateado porque eu não fiz. Agora pensa numa pessoa que você apenas conhece, e ela chega na sua casa e abre a sua geladeira. Qual é o seu comportamento? Você fica logo: qual é desse cara? Qual é dessa menina? Eu nem tenho intimidade com ela. Como é que ela vai e abre a minha geladeira assim? Sim ou não? É verdade ou não é? Você só permite pessoas que abram a sua geladeira, aquelas que têm intimidade. Então eu estou descendo o nível para que você entenda. É esse tipo de intimidade que Jesus quer ter com você, ao ponto dele entrar na sua vida e vasculhar tudo, e você não ficar triste com isso, você não ficar chateado com isso. Mas isso vai gerar em você uma sensibilidade tão grande, queridos,
que vai dar para você o discernimento de entender a hora de agir, a hora de falar, o que você tem que fazer, porque o Espírito Santo vai te conduzir. Por isso, olha só que coisa terrível isso aqui. Olha só que coisa terrível isso aqui. Coisas que a gente lê e muitas vezes passa desapercebido. A única maneira de você ter o Espírito Santo é se relacionando com Jesus dentro do quarto, a sua intimidade. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo sentia dores de parto. Por que Paulo sentia dores de parto? Porque a intimidade com ele com Jesus era tão grande, que Jesus enxertava em Paulo, no útero espiritual de Paulo, a semente, o Espírito Santo, que ele agonizava, porque ele vivia gerando filhos espirituais. E quando ele orava, ele gerava os seus filhos, mas não era porque ele queria, é por causa da intimidade com Jesus. Só existe um problema que impede você de gerar filho mesmo tendo intimidade. Esse problema se chama uma doença chamada esterilidade. Você tem o seu esposo, sua esposa, e você já tem relacionamento, intimidade há muitos anos, e você é impedido de ter filhos, porque existe uma doença. Existe um problema no seu organismo. Então você tem que procurar um tratamento, e se o tratamento humano não consegue resolver, vem para a fé que Jesus resolve. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, e você começa a ter relação com Deus, intimidade com Deus, no seu quarto, oração, busca, entrega, é impossível que alguém se relacione com Jesus e continue estéril. É impossível, porque a noiva dele jamais será estéril. Por isso Jesus falou assim, ó: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu vou estabelecer a minha igreja, ela é a minha noiva, e essa noiva ela é usada para curar as nações, para curar, onde ela passa ela cura. E só pode curar quem é curado. Vamos caminhar para o final, porque daqui a pouco eu quero fazer uma oração por você. Os apóstolos se relacionaram com Jesus durante 3 anos e meio. Diga glória a Deus. Olha isso aqui, irmãos. Lembra da historinha que eu te falei do relatório de missões? Eles não ganharam almas, mas eles se relacionaram com Jesus durante 3 anos e meio, até que seus úteros espirituais estivessem maduros o suficiente. E quando esses úteros espirituais deles amadureceram o suficiente, por quê? Porque antes eles andavam com Jesus, mas não eram maduros espirituais. Porque João, numa certa ocasião, ficou irado e falou para Jesus: Jesus, vamos pedir para que Deus manda fogo e queimar todo mundo dessa cidade, vamos matar todo mundo. O Pedro é aquele que na hora: eu te amo, Jesus, eu sou capaz de morrer pelo Senhor. Mas a hora que a coisa estreita, ele é o primeiro a fugir. Mas então passa o tempo, Jesus volta ressurreto, aparece para eles, acaba de moldar o caráter deles. Pedro chora, se arrepende, e naquela hora o útero espiritual da igreja é amadurecido, e eles entendem que para gerar filhos não basta apenas ter um útero amadurecido, eles precisam ter relacionamento com Deus, com Jesus. Aí o que eles fazem? Eles voltam para o cenáculo, se trancam dentro do cenáculo, e eles ficam 10 dias se relacionando com Jesus em oração. E depois dos 10 dias de oração, a Bíblia diz que de repente veio do céu um vento, um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. O útero espiritual deles estava amadurecidos. Eles se relacionaram, e o Espírito Santo, a semente do relacionamento, veio sobre eles, e eles ganharam poder que antes não tinham ganhado, porque Jesus já tinha soprado sobre eles. Lá em João, o livro de João, a Bíblia fala que Jesus se aproxima deles e assopra: recebam o Espírito.
Depois disso aqui, depois que eles amadureceram e o relacionamento deles com Jesus se estreitaram, a primeira mensagem de Pedro: não levantou paralítico, não curou cego, não ressuscitou morto, mas ganhou 3.000 almas para Jesus. Gerou 3.000 filhos de uma vez só. Isso só é possível a partir de uma intimidade profunda com Jesus. Sabe por que coisas nas nossas vidas muitas vezes ficam travadas? Por causa do nosso nível de comprometimento com o reino de Deus. Eu não estou falando de instituição, irmãos. Eu estou falando com Deus, com o céu, com Jesus. Quer ter intimidade com Ele? Vá para o quarto orar. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ir para o quarto orar. Quem tem filho pequeno aqui já sabe o que eu estou falando. Quem tem uma sogra que mora do seu lado? Eu tenho. Meu Deus do céu. Aí quando eu quero relacionar, me ter uma intimidade mais profunda, eu vou para o monte. Outro dia eu fui na sexta-feira, só voltei no domingo. Falei, eu quero mais, eu tenho sede, eu preciso. Porque em casa não dá. Em casa não dá. Tem gente que santifica em Deus ao monte. Eu não estou falando que o monte é um lugar mais santo do que sua casa. Estou dizendo que é um lugar mais reservado muitas das vezes. Você que tem um privilégio de ter um quarto de oração na sua casa, glória a Deus por isso. Mas se você não tem como eu não tenho, irmãos, procura um lugar. Vai se relacionar com Jesus, vai buscar o Espírito Santo. Fica chapadão dele. Deixa ele te encher, deixa ele tocar a sua vida. Porque tudo é passageiro. Ele disse, não ajuntei tesouro na terra, porque a ferrugem corrói, as traças corrói, ladrão rouba. Ajuntei tesouro no céu. Busca o reino de Deus e a tua justiça em primeiro lugar, e as outras coisas, as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Queridos, você precisa entender que o Espírito Santo é o seu melhor amigo. E Deus é o mais interessado em que você seja cheio. Sabe por quê? Porque quanto mais cheio você for, mais rápido Ele vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja. A maior evidência de que Jesus está voltando é uma igreja cheia, um povo cheio. É os servos, as servas, é todo mundo chapado do Espírito Santo. Muitos abrem a boca e falam, Jesus, volta logo. Mas você ainda não está cheio do Espírito Santo. Ele só vai voltar quando você estiver cheio. Levante as suas mãos e fala, eu preciso estar cheio. Amém, querido? Você pode ficar de pé em nome de Jesus?